ele vai falar sobre a saúde emocional da mulher. Quando a gente fala em saúde, a gente foca muito na saúde física, né? Alguns sintomas, isso, dor, e a gente esquece um pouquinho da parte emocional, a parte psíquica, e é muito importante. A gente sabe que vivemos num mundo onde a velocidade, a informação é muito massificada, o estresse é muito grande, e a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Tá bom? O Dr. Braz, ele é coach licenciado, com certificação internacional pelo Behavioral Coaching Institute e pela Coach Corporate. Ele é Master Practitioner em reprogramação mental, com programação neurolinguística e terapia superbreve pela Sociedade Interamericana de Hipnose. Ele é especialista em comportamento e mudança e em negociação também. Sem mais delongas, eu chamo o nosso palestrante para começar. Peço desculpas pelo breve atraso também no início da palestra. E lembro a todas vocês que, no final, se tiverem interesse em fazerem consultas com nossos médicos na secretaria, quem ainda não fez a opção, pode optar lá na frente, tá bom? Obrigado. Obrigado. Agradecer ao secretário pelas palavras tão gentis. Quando se mostra todos esses títulos, pensa que vem um super-homem por aí, mas acreditem, gente. Uma pessoa com fragilidades e ainda trabalhando para se tornar uma pessoa melhor. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, sou Braz Cairo, como foi dito. Quero agradecer o convite desta casa, do qual tenho a honra, mais uma vez, de participar, de compartilhar um pouco do conhecimento e um pouco da minha vivência, né? E, na verdade, aprender com vocês que estão aqui. Porque cada ocasião em que eu tenho a oportunidade de estar diante de pessoas, seres humanos maravilhosos, eu tenho a oportunidade de aprender também. E nessa interação, nós vamos aprender juntos. Vou compartilhar informações que fizeram diferença na minha vida, fizeram diferença na vida de muitas pessoas e que, se você permitir, vai fazer diferença também na sua vida. São detalhes diminutos, pequenos. Fica redundante falar detalhes pequenos, detalhes tão pequenos, como diz Roberto Carlos, né? Mas é realmente os detalhes que fazem a diferença. O jogo, a estratégia, ganha nos detalhes. E esses detalhes vão fazer a diferença na vida de cada um aqui. Vou começar falando um pouco sobre mim. Moro aqui em São Paulo. Sou casado com a Luciana, nós temos 3 filhos maravilhosos, João Paulo, Mariana e Maria Luísa. Todos em casa colaboram para o bem de todos. Então, aproveito nesse momento para fazer uma menção a eles, que lá em casa torcem para que o pai faça o quê? Faça um bom trabalho, de maneira simples, de maneira direta. Então, aqueles que nos assistem também são mais de quantas comarcas? 53 comarcas que nos assistem pela internet. Eu mando o meu abraço. São várias cidades no estado de São Paulo que estão acompanhando esta palestra. Então, um grande abraço a vocês, onde quer que vocês estejam. Essa palestra vai ficar gravada e vai percorrer o tempo e o espaço. Então, seja onde for que você estiver nesse momento, em qualquer dia, data ou ano, o meu abraço, e eu espero que você aproveite esse conteúdo. Que, como mostra o slide, é saúde emocional da mulher. Mas não é um privilégio só feminino. O homem também tem a sua fragilidade emocional. O ser humano tem a sua fragilidade emocional. Nós, quando nascemos, temos o nosso eu formado. E esse nosso eu, ele vai sendo, à medida que crescemos, transformado. Às vezes de uma maneira positiva, outras vezes nem tanto. E à medida que essa formação acontece, é que nós nos dispomos a acertar, ou nem tanto. Todos nós queremos acertar, não é verdade? Todos nós queremos ser pessoas equilibradas, e a saúde emocional é um ponto importante, porque tudo advém da sensação. Quando nós sentimos que sabemos, nós fazemos.
Eu sinto que consigo falar em público, muito embora seja um sacrifício para mim também, né? Me sinto nervoso quando vou falar, né? Tenho que me preparar, né? Mas, à medida que a coisa começa, vou me sentindo mais tranquilo, principalmente quando recebo esse carinho das pessoas que atentas, prestam atenção àquilo que eu estou falando. Se você se der essa oportunidade de aplicar as técnicas simples que eu vou ensinar, eu tenho certeza que você vai tomar as rédeas de áreas da sua vida que talvez precisem de um pouco mais de atenção. E você vai entender por que é importante o equilíbrio emocional. Os antigos romanos diziam, mens sana in corpore sano, uma mente sã num corpo são. A nossa sociedade, ela valoriza muito, e é importante, a saúde física, exercícios, ginásticas, dietas, mas nós somos um edifício completo. E é importante também que a estrutura interna desse edifício seja cuidada também. E aí que entra a importância de se ter uma inteligência emocional, uma liderança emocional, como eu costumo falar. Para que nós dominemos as nossas emoções, para que você seja uma líder emocional, é importante que você se atenha a algumas questões. Toda questão emocional tem a ver com mudança. Se há alguma área da sua vida, assim como há áreas na minha vida que precisam mudar, o primeiro passo é querer, é ter uma direção. Existia um sábio que dizia, se você não sabe para onde vai, qualquer direção serve. Então, o primeiro passo, saber o que é que eu quero em relação às minhas emoções, é a primeira pergunta que eu faço para você. O que você quer da sua emoção? Que área da sua vida vai melhorar no momento em que você assumir de vez o controle emocional? Que áreas dos seus relacionamentos? Que área da sua vida profissional? O que é que você poderá conseguir um pouco mais de você mesma se você tiver as rédeas da sua vida? Eu costumo dizer que quando nós viemos a esse mundo, nós recebemos um carro, talvez um ônibus maravilhoso, com todas as, digamos assim, as características, com todo o necessário para que a gente siga essa viagem maravilhosa que é a vida. E nós assumimos, no momento em que nascemos, o local de direção desse ônibus maravilhoso. Só que à medida que o tempo passa, à medida que as pessoas crescem, à medida que os problemas advêm, esta motorista, pouco a pouco vai deixando a direção na mão de outrem. Passado alguns anos, quando nós olhamos e percebemos que estamos lá no fundo do nosso próprio ônibus, e outra pessoa, que não nós mesmos, controlando a nossa vida. O nosso grande desafio, ter o controle emocional para termos controle da nossa própria vida. Eu aproveito nesse momento para felicitar as mulheres pela última data festiva, passados alguns dias, né? E dizer que nas mãos das mulheres foi colocada a honra e a responsabilidade de formar o cidadão. Seja mulher quando é mãe, seja mulher quando é tia, seja mulher quando é professora, seja mulher quando como é uma profissional como vocês que estão aqui, com suas mais variadas atribuições dentro desta casa. E à medida que você assume essa sua responsabilidade, e você percebe que a construção social passa em primeiro lugar na mão da mulher, aí você começa a perceber o seu tamanho. Aí você começa a ter a noção de que existe uma gigante que, se ainda não despertou, está em vias de. Não é maravilhoso isso? Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre autoimagem, sobre autoestima, sobre autoconceito. E você vai poder se avaliar como você está nesses quesitos. As pessoas falham por questões comportamentais. Mesmo numa empresa, as pessoas, elas falham por questões comportamentais.
Elas são contratadas por competências e são dispensadas por comportamento. Mas quando se fala em saúde emocional da mulher, o comportamento é a questão que mostra, ou melhor, é o fator-chave para a mudança. Imagina, por exemplo, uma situação emocional que limita a minha vida, que limita a sua vida. Pense nesse momento. Puxa, se essa situação fosse diferente, e lembrando que a situação emocional é pessoal, ela não tem a ver com outrem. Se a pessoa mudar, eu mudo. Não, a mudança ocorre primeiramente em nós mesmos. Aquela frase que diz, é atribuída a Gandhi: seja você a mudança que você espera no mundo. Não espere que as pessoas mudem. Mude você primeiro. Dê o pequeno e primeiro passo para a mudança. E para que haja essa mudança emocional, a necessidade de querer é fundamental. E 87% das pessoas falham por questões comportamentais, principalmente no que se refere à emoção, ao controle emocional. A maioria das pessoas sabe o que tem que fazer para mudar um comportamento. E pensa novamente num comportamento relacionado às suas emoções que talvez você queira mudar. Puxa, eu tento, mas não consigo. É fato, isso acontece comigo também. Aquilo que quero fazer de bom, tenho dificuldade, porque é inerente do ser humano. Pouquíssimas pessoas sabem o como. Puxa vida, eu preciso emagrecer 5 quilos. Eu sei que eu tenho que comer menos carboidratos, daquela pizza deliciosa, daquela pizzaria que é homônima ao meu nome, Brás. É uma loucura. Eu sei que eu tenho que fazer mais exercícios, eu sei que eu tenho que tomar mais água, eu sei que eu tenho que fazer uma série de coisas. Tudo isso as pessoas sabem. E você sabe o que você tem que fazer para operar essa mudança emocional, ou não sabe? Talvez não. O como, são poucas pessoas que sabem. E nós vamos falar dos níveis lógicos hoje, para operar essas mudanças emocionais. Grande parte do meu trabalho é na área de condicionamento neuroassociativo. Tudo que nós aprendemos é por condicionamento neuronal, que se torna um hábito. À medida que nós nos condicionamos, nós criamos hábitos, sejam eles bons ou ruins. Se em algum momento você adquiriu um hábito emocional que limita a sua vida, você foi condicionada para. Se você adquiriu um hábito que é muito bom e pelo qual você é reconhecida, você foi condicionado para. E vamos falar também de um sistema chamado sistema ativador reticular. É como se fosse um radar do nosso cérebro. E para que você compreenda como funciona esse sistema ativador reticular, lembra quando aquelas que tiveram a oportunidade de ser mãe, à medida que, ou quando você tem alguém na família que fica grávida, o que acontece naquela semana subsequente à notícia? O que você começa a ver na rua? O quê? Mulher grávida, o que mais? Bebês, né? Carrinhos de bebê. Você começa a focar coisas que estavam fora do seu foco. Por conta de quê? Uma informação emocional que você dirigiu a esse sistema ativador reticular. É a mesma coisa quando você... no caso dos homens, não que a mulher não goste de veículo, mas os homens gostam um pouco mais, né? Quando você economiza, faz uma economia, vou comprar um carro, faz uma encomenda, o carro geralmente novo, ele leva alguns dias para chegar, o que é que você começa a ver na rua? Aquele carro, com aquela cor, aquele modelo. Você fala, meu Deus, é um sinal. É um sinal que você tem um sistema ativador reticular funcionando. Agora imagina quando você coloca uma informação que não é das melhores nesse sistema ativador reticular. Tudo está ruim, todo mundo me persegue, só acontece comigo. Olha que terrível. Aquelas pessoas que só veem o erro, aquelas pessoas que só veem coisas erradas, aquelas pessoas que veem um mundo em frangalhos, ao passo que há pessoas que veem um mundo maravilhoso. Lembra da frase de Gandhi? Mude. Seja você a mudança que você quer ver no mundo.
Então, isso é muito sério, aquilo que nós colocamos com emoção no nosso sistema ativador reticular. E é uma forma inteligente de se condicionar para. Para o quê? Para um equilíbrio e uma liderança emocional. Aqui temos um garoto com uma interrogação, e aqui, novamente, o mesmo garoto em diferentes fases. É para mostrar como nós aprendemos. Como nós aprendemos. Por exemplo, quando cheguei aqui, havia algumas informações que vocês falaram, puxa, eu não sabia disso. Você estava aqui. Você estava na incompetência inconsciente. Existem coisas que você nem sabia que não sabia. Nossa, eu nem sabia que não sabia isso. Isso se chama incompetência inconsciente. É um processo de aprendizado. Quando nós não sabemos uma coisa, nem sabíamos que não sabíamos, nós temos uma incompetência inconsciente, que é o primeiro passo do aprendizado. O segundo passo é a incompetência consciente. Você fala, puxa, agora eu sei que não sei. Antes você nem sabia que não sabia. Agora você sabe que não sabe. Está aberta para aprender. Não é maravilhoso? Aí você começa a lembrar dos períodos de aprendizado em várias áreas e períodos da sua vida. Você fala, puxa, é isso mesmo. No começo eu não sabia que não sabia. Aí foi me dado um conteúdo, eu tomei consciência de que sabia que não sabia e comecei a aprender. Competência consciente. Eu sei que sei. E à medida que você sabe, que você vai administrando aquele aprendizado, você chega na competência inconsciente. Você faz aquilo com mãos nas costas. É muito natural quando você aprende a dirigir. Hoje, embora não seja uma coisa boa e segura, mas a pessoa, o indivíduo, ele dirige falando no celular, mandando WhatsApp, né? Olhando as placas nas ruas. Né? Por quê? Porque adquiriu uma competência inconsciente. Faz sentido para vocês? Interessante, não é? Agora vocês estão nesse processo. Né? Vocês estão passando da incompetência consciente para a competência consciente. E à medida que vocês começarem a treinar aquilo que vocês vão aprender aqui, vocês vão seguir para o estágio de incompetência, ou melhor, competência inconsciente. Vão fazer as coisas com a mão nas costas, né? Vão ser líderes emocionais. Bom, pululam nas revistas que a ansiedade é o mal do século. Estima-se que em torno de 23% da população mundial será acometida com ansiedade. E você vai nas livrarias, nas prateleiras, livros e mais livros e mais livros, e você vai e compra, pensando que você vai o quê? Vencer a ansiedade. Veja, a ansiedade não é de toda mal. Quando eu estava ali agora há pouco, enquanto o secretário fazia esse preâmbulo para me apresentar, eu sentia aquelas borboletas no estômago, né? Como dizem os americanos. Né? Sentia aquela ansiedade, mas uma ansiedade positiva que era o prenúncio de um preparo para estar aqui falando para vocês agora, um pouco mais à vontade, me sentindo mais em casa. Mas o problema é quando essa sensação, porque a ansiedade é uma sensação, quando ela foge ao controle, quando ela começa a atrapalhar a sua vida, quando começa a atrapalhar os seus relacionamentos, quando começa a atrapalhar a sua produtividade no seu trabalho, quando faz com que você saia do ônibus da sua vida, na direção, e comece a sentar lá no fundo, deixando que outrem tome a direção daquilo que é uma herança inalienável sua, a direção da sua própria vida. Faz sentido? Sem falar na depressão, né? E as primas relacionadas a essa bipolaridade, depressão, ansiedade e afins. E quantos não dariam todo o tesouro para ter uma noite tranquila, para ter uma noite de paz, para se ver livre de uma sensação que é subjetiva. Por que uma pessoa com as mesmas condições, com a mesma idade, com os mesmos, enfim, consegue fazer determinada coisa e reagir de uma forma adequada e outra não consegue? Se há aí
um chamado, não é necessariamente uma verdade, mas é um pressuposto, né? Que diz que o que uma pessoa faz, a outra pessoa tem condição de fazer. Vocês concordam? Vocês concordam que vocês podem fazer até melhor coisas que homens fazem? Eu quero ouvir sim ou não? Sim. Por quê? Porque dentro de cada ser humano existem os recursos necessários para executar qualquer coisa que seja importante. Né? Uma vez me fizeram uma questão numa universidade, puxa, porque existe um tal de IPMC. Quando você decidir fazer uma mudança, seja na área emocional, ou seja na sua vida de uma maneira global, você tem que perguntar, esse objetivo para mim, ele é importante? Se ele não é importante, para por aí. Mas se ele for, continua. P, é possível? Outras pessoas já fizeram? Sim, outras pessoas já fizeram. Opa, você já passou aí 2 passos, né? Importância e possibilidade. C, capacidade. Você se sente capaz? Puxa, ainda não. Então vou me preparar. À medida que você se sente capaz, o outro estágio, o M, merecimento. Você merece isso de verdade? Isso mexe com você? Cada vez que você pensa nesse objetivo, você sente uma vontade imensa de fazer, de dar o primeiro passo, de ir em direção a esse objetivo? Uau, eu mereço isso, eu mereço isso. Você vai despertar energias latentes da sua neurologia, vamos dizer assim, da sua fisiologia, para que você se movimente em direção a isso. Importância, possibilidade, capacidade e merecimento. É importante controlar a emoção? Ter uma liderança emocional, sim ou não? É possível? Outras pessoas conseguiram? É possível? Vocês estão vendo que é possível. Vocês são capazes de operar essa mudança? Ótimo. Algumas fizeram. Estão aprendendo, estão aprendendo. Agora a pergunta de $1 milhão. Vocês merecem ter esse controle? Vocês merecem assumir o ônibus da sua vida? Sim, sim. É com esse sim que vocês querem assumir o ônibus da sua vida. Sim ou não? Sim? Isso. Vocês vão perceber hoje, e tem um estudo maravilhoso que eu vou mostrar, como a fisiologia tem o poder de dar movimento a você em direção ao que você quer. Nós vamos falar sobre isso. Por que é difícil mudar? Por que é difícil sair da zona de conforto? Por que é difícil sair da mediocridade, impotência, dependência, insatisfação, inércia, medo, estresse, ansiedade, escravidão emocional? Por que é difícil mudar? Existe um termômetro, vamos dizer assim, para a mudança. Quando a sua performance, seja ela em qual área for, começa a cair, quando a sua satisfação começa a declinar, quando você começa a sentir aqueles sinais do estresse, é um sinal do seu organismo dizendo, mude. Olha que maravilha! E muitas vezes o cidadão moderno, o cidadão do século XXI, ele não está atento a esses sinais da natureza, para que, muda o curso. Então, eu dou os parabéns a vocês que estão aqui, que se dispõem a dar o primeiro passo em direção à mudança emocional, e a você que está agora assistindo pela internet, nas cerca de 50 comarcas, são cerca de 300 pessoas assistindo pela internet. Eu digo isso para você também. Agora, mudar para onde? Lembra que eu disse? Para quem não sabe para onde vai, qualquer direção serve. Primeiro passo, o que é que você quer mudar? Em que área da sua vida, em qual área relacionada à sua emoção? Gente, a emoção, ela é crucial para que você faça ou não, para que você vá ou não, para que você vença ou não. A emoção, ela lhe dá, é como se fosse um título ou papel legal em relação a alguma coisa. É como se você recebesse vai que é seu. Vou falar sobre 3 segredos do cérebro. Alguns que já me conhecem sabem que eu sou psicoterapeuta e trabalho
com mudanças, né? Aliás, eu tenho uma empresa de treinamento e ministramos treinamentos em vários lugares, várias empresas, Banco do Brasil, Sociedade Esportiva Palmeiras, entre outras, né? Tenho o prazer também de trabalhar com algumas pessoas do tribunal que me contrataram. Para quê? Para fazer mudanças importantes em suas vidas. Lembrando que a mudança quem faz não é o terapeuta é um facilitador, que mostra as ferramentas para que a pessoa, através delas, possa efetuar essas mudanças. Trabalhamos eu e minha esposa e meus filhos, né? A minha esposa trabalha na área de coaching profundo para mulheres. Aliás, o trabalho dela depois eu vou deixar o site dela para que vocês acompanhem, é reconhecido fora do país. É uma pessoa que, por ser mulher, reconhece as necessidades básicas da mudança emocional e tem as ferramentas para operar essas mudanças. Mas voltando ao meu trabalho. Nesse trabalho de psicoterapia, eu costumo falar que existem 3 segredos do cérebro, ou 3 chaves do inconsciente. Novamente, não são verdades absolutas, são pressupostos. Ou seja, é uma colocação que mostra que, se eu seguir, pode ser que funcione. Mas você vai perceber que faz muito sentido. Primeiro segredo do cérebro. O cérebro não distingue o real do imaginado. E para mostrar como isso é tão interessante, eu peço que você faça um exercício agora. Imagine que você está na sua casa, na frente da sua geladeira. Veja a cor da sua geladeira, a disposição dela no ambiente. Eu quero que você sinta agora a textura da porta da geladeira. Você está abrindo a porta. Eu quero que você imagine um limão em algum local da geladeira. E você percebe que o limão tem até aquelas gotículas, né, de água. Você pega o limão, você se dirige até a pia, abre a gaveta, pega uma faca e corta o limão. Você pode perceber o quê? O sumo do limão escorrendo pela faca. Eu quero que você pegue a metade desse limão, eu quero que você imagine que está levando à boca e chupe com vontade, mastigue. O que é que acontece? Natural que a gente salive, né? Só de imaginar. Uau, mas espera aí, a gente estava imaginando? Quer dizer que a minha imaginação mexeu com a minha fisiologia? É isso mesmo. É isso mesmo. A maioria das pessoas, quando imaginam limão, sorvendo aquele sumo, vai salivar. Ou, imagina beber um copo de vinagre. Nossa, quanta careta já estou vendo. Por quê? Porque a sua fisiologia assumiu como verdadeira. O cérebro não distingue o real do imaginado. E isso é terrível, porque imagina uma pessoa que tem uma fobia, que acompanha essa pessoa a vida inteira. O cérebro não distingue o real do imaginado. Ela vê barata em todo lugar, ela vê aranha em todos os cantos, ela vê, enfim, aquele objeto da fobia. E vamos distinguir a fobia do medo. A fobia tem um objeto, o medo não. E o medo, ele pode ter, ele nos protege, concordam comigo? O medo de uma rua escura nos protege de um assalto, é uma precaução. Agora, o medo exacerbado pode se transformar numa fobia e limitar a vida da pessoa. Fobia de avião. Quantos executivos eu não conheci que iam para a viagem, mas iam sofrendo. E vocês imaginam a quantidade de cortisol que o organismo libera no corpo de uma pessoa. O cortisol destrói as artérias, o cortisol faz um estrago tremendo no organismo. Por conta de quê? Uma percepção, uma limitação. O cérebro não distingue o real do imaginado. Segundo o segredo do cérebro, o cérebro opera só no presente. Para o cérebro não existe nem futuro e nem passado. Só o presente. Isso é o motivo pelo qual o hábito ou a fobia, ela se apresenta de maneira constante. A pessoa teve um episódio, um acidente, por exemplo, há 15 anos, e continua com aquela fobia de dirigir, por exemplo. O cérebro opera só no presente. Para aquela pessoa, a realidade é presente, continua presente. Faz sentido? E depois o cérebro trabalha para reproduzir aquilo que visualiza.
Se a pessoa tem uma experiência emocional negativa lá no background da mente, e o cérebro constantemente, pelo sistema ativador reticular, fica vendo aquela lembrança intensa, ele vai reproduzindo. Quantas pessoas que você conhece, e eu já conheci muitas, que reproduzem os mesmos padrões na vida? Eu conheci uma pessoa uma vez que ela conseguiu bater o carro da empresa meia dúzia de vezes. E o gerente um dia disse, olha, da próxima vez não vou ter como segurar. O que é que aconteceu? Ela bateu a 7ª vez, acho que até teve o gerente até esperou um pouco, ela bateu de novo. É como se ela procurasse inconscientemente reproduzir, por algum motivo, aquele evento. Isso sempre acontece comigo. Eu nem vou fazer porque eu sei que vai dar errado. Faz sentido? É muito sério. Por isso que hoje vocês estão tendo ferramentas para poder agora reassumir de alguma maneira o seu lugar no seu ônibus e conduzir de maneira adequada o ônibus da sua vida. Eu sou apaixonado por esse quadro, por essa pirâmide, vamos dizer assim, por esses chamados níveis neurológicos. Os níveis neurológicos, a princípio, foram estudados por um linguista, Gregory Bateson, e depois foram reformulados por um terapeuta comportamental chamado Robert Dilts, que deu esse formato que nós estamos vendo, né? Onde nós temos aqui o ambiente. Qual é o nosso ambiente agora? Este lugar. Quando você estiver na sua casa, o ambiente vai ser a sua casa. O ambiente é onde você reage, é onde você impacta, é onde as coisas acontecem. John Lennon dizia, vida é aquilo que acontece enquanto nós fazemos planos, né? A gente vai planificando, e a vida acontecendo, né? Planificar é bom, mas é importante assumir a rédea e o controle da vida. No ambiente, você faz perguntas, você faz a pergunta onde? Onde você está agora? Aqui, me ouvindo, sentada, com sensações particulares agora, com dúvidas e questões passando agora na sua mente, perguntas e conversas internas, onde você anota, e à medida que você faz tudo isso, você percebe que você está aqui agora. Mas eu garanto que há, nesse momento, sensações que você não tem. Por exemplo, nesse momento, sinta, nesse momento, o seu pé direito. Uau! Até agora você não tinha a sensação do seu pé direito. Sinta o encosto das suas costas na cadeira. E à medida que eu vou fazendo isso, você vai tendo o quê? Percepções que por um motivo você não tinha. Então, olha quanta coisa a gente não sabe a respeito de nós. Por exemplo, o toque da sua mão na sua perna, ou quem sabe, a textura da caneta na sua mão, para você que está anotando, ou quem sabe o peso do seu corpo nesse local onde você está sentado, e talvez você perceba um calor agora, porque você está aí já há alguns minutos, certo? E à medida que você vai sentindo tudo isso, você vai se sentindo ainda melhor e aberta ao aprendizado, que vai se tornando mais e mais fácil. O próximo passo, o próximo degrau é o comportamento. Vocês lembram que 87% das pessoas falham por questões comportamentais? É aqui que as pessoas falham. Geralmente as pessoas sabem o que devem fazer. Esse nível é o nível da ação. Por que muitas pessoas não agem? Porque sequer sabem o que fazer. Aliás, existem perguntas processuais. Toda vez que você se pergunta o que e como, gente, você vai ganhar muito para você mesmo. Quando se deparar com um problema em que você seja vítima, nunca faça esse tipo de pergunta. Por quê? Por que comigo? Por que só comigo? Você vai se afundar sozinha. Faça perguntas processuais. O que nessa situação fulana de tal faria? Opa, você está direcionando a sua mente para a solução. E se eu estivesse no lugar dela, como eu procederia para sair dessa situação? Uau, você começa a direcionar o seu sistema ativador reticular para a solução.
Ao passo, se você está numa situação não muito favorável, onde você está sofrendo e começa a se perguntar, por quê? Por quê? Por quê? Você vai afundar. Existe um momento certo para se perguntar o porquê, e você vai saber logo mais. O próximo nível é o nível de habilidades, né? Como eu disse agora, como fazer. É o que dá direção, né? Quando você tem a direção, quando você sabe o como, é mais fácil. Quando você começou o seu trabalho aqui nessa casa, muita coisa você não sabia. Aí lhe mostraram o como. Você foi aprendendo, você foi criando um hábito, você foi se tornando expert naquilo que você faz. Quando lhe mostraram o como. O próximo nível, a coisa começa a ficar mais, digamos assim, delicada. A gente começa a chegar na caixa preta da nossa experiência humana. Nesse nível, nós podemos tirar o nome crenças e falar convicções. Pensa numa convicção absoluta que você tem. Por exemplo, quem acredita que o sol vai nascer amanhã? É incontestável, né? É uma convicção, você tem certeza disso. Né? Você tem convicção que você pode flutuar aqui agora? Óbvio que não, isso é claro, né? Então, as convicções que nós temos fazem com que nós tomemos atitudes, que nós tenhamos uma habilidade que vai gerar comportamentos que vai influenciar o ambiente. Olha que interessante. Portanto, o treinamento que é só comportamental, ele não adianta. Se a pessoa que tem um problema emocional vai só, lógico, a psicanálise e a psicologia tem o seu lugar, mas não adianta você entender o problema emocional. Você quer saber o como, você quer saber o quê. Faz sentido? Não, eu estou há 15 anos fazendo terapia, quero me entender mais. Você não quer se entender mais, você quer sair da situação, você quer saber uma direção a qual você deva ir. Não é isso? Crenças e valores. Valores são as coisas que são importantes. Por exemplo, o que é importante para mim e na minha família? Segurança é um valor. Né? Liberdade financeira é um valor. Integridade é um valor. Honestidade é um valor. Quais são os seus valores? Quais são os valores que impulsionam a sua vida? E aqui está um segredo importantíssimo para a mudança. No nível de crenças e valores está o combustível para a realização. Aquela pessoa que começa uma dieta, não termina, compra um livro, vai até a metade, começa a fazer o inglês, para, vai fazer o MBA, interrompe. Ela não sabe ainda quais são seus valores e suas convicções. Ela não conseguiu ainda o combustível para a viagem. Daí a importância de se estabelecer em cada área da vida os valores. Na sua área financeira, o que é importante para você? Liberdade financeira, descanso. Você tem que listar esses valores. Área financeira, família, trabalho, espiritualidade, contribuição. Tem áreas que você tem que definir quais são seus valores. Se em algum momento você percebe que você não consegue concluir uma jornada, sempre deixando e postergando e deixando as coisas para trás, acredite, você precisa definir os seus valores. Você precisa redefinir as suas convicções. E lá em cima, o ápice, a identidade. É ali que nós temos aquela pergunta: quem? A nossa visão, a nossa missão. Na identidade, nós temos a nossa autoestima, a nossa autoimagem e o nosso autoconceito. Autoestima, autoimagem e o nosso autoconceito, que são construídos à medida que nós vivemos. Existem pessoas que têm a autoimagem muito manchada. E a autoimagem é como se você fechasse os olhos agora e você visse um espelho na sua frente. Algumas pessoas vão ver a sua autoimagem distante. Algumas vão ver a sua autoimagem mais à direita ou mais à esquerda. Ou talvez uma autoimagem não muito difusa. A autoimagem tem que estar clara, você tem que estar vendo o seu rosto na sua direção e você um pouquinho mais alto que você mesma. É a autoimagem ideal e iluminada. Se você imaginou isso, você percebeu que a sua fisiologia mudou. Imagina você agora diante de um espelho que reflete a sua própria imagem.
E procure aí ver com nitidez a você 2.0. A você que realiza. A você que faz um estrago no bom sentido. A você que pode mais. Como é a autoimagem dessa outra você que está ali no espelho? Se ela estiver muito distante, traga mais próximo. E percebe que essa sensação muda. Perceba como a sua fisiologia se transforma à medida que você tem uma imagem, uma autoimagem bem nítida, com uma luz que vem de cima. Imagina como se fosse uma luz do sol que vem de cima dessa autoimagem. E começa a perceber que ela é iluminada. Você é uma pessoa iluminada. E essa metáfora ela é muito poderosa, porque o nosso inconsciente ele é muito aberto a metáforas. Ele é muito sensível a metáforas. Tanto que a pessoa que faz uma metáfora, minha vida é uma luta, é uma metáfora terrível. Há pessoas que falam, minha vida é uma festa, né? Eu vou para o meu trabalho e me divirto. Conhece pessoas assim? Então a metáfora, o modo como nós falamos, tem uma força tremenda para influenciar o nosso inconsciente. Portanto, cuidado com as metáforas, né? Cuidado com as metáforas. Isso é um inferno, né? Meu trabalho é um inferno, né? Uau, é uma metáfora terrível, né? Tudo bem, não vamos falar que é o paraíso também, né? Mas vamos... não, meu trabalho é um campo verdejante com várias oportunidades. Imagina como muda. Fala para você, o que é seu trabalho hoje? É um campo verdejante com várias oportunidades. Uau, você está direcionando o sistema ativador reticular para soluções, né? O caminho da vida é o mesmo. Algumas pessoas vão ver flores e outras vão ver o quê? Outras coisas, não tão legais, bonitas e cheirosas como as flores. Portanto, a necessidade de ter metáforas poderosas.